Salve, fiel! As notícias do vídeo de hoje são: Corinthians se interessa e faz sondagem pela situação do jogador cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest, que já jogou no Botafogo. E além disso, Corinthians decide multar José Martínez pela demora na reapresentação, pois o jogador ainda está na Venezuela e recentemente vazou uma foto dele com a mulher no resort. Essas são as notícias de hoje. Fiquem com o vídeo e vai Corinthians! O Cuiabano é um nome que o Corinthians colocou no radar, tá? Uma fonte aqui falou para eu apurar. Outro lateral que o Corinthians está monitorando é o lateral Paulo Otávio, né? No caso do Cuiabano, né, que é o nome aí que vocês tanto perguntaram para mim hoje, aliás, eu apurei essa informação do Cuiabano por causa de vocês, né? Nós trabalhamos em conjunto, né? Nós trabalhamos em conjunto. Vocês ficaram perguntando se o Cuiabano estava na pauta. Eu perguntei para as fontes e 2, 3 fontes confirmaram que o Cuiabano faz parte, né, da lista de laterais que o Corinthians consulta no mercado. Houve uma consulta e o Corinthians vê com muita dificuldade o Cuiabano e já, inclusive, consulta outros nomes, né? O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians está fazendo na lateral o que fez no meio-campo. Na questão da lateral esquerda, a mesma coisa. O Corinthians está atirando para tudo quanto é lado. Então, o Cuiabano foi uma consulta, tá? Foi uma consulta. Porque se amanhã ele fecha aí com o Botafogo, com o Vasco, né? Por favor, entenda o que eu estou dizendo, não venha me cobrar, até porque o Corinthians está consultando várias situações para lateral e o Cuiabano, simplesmente estou trazendo o nome do Cuiabano porque vocês perguntaram para mim, eu perguntei para as fontes e era quente. O Cuiabano realmente é o nome que interessa e é fonte da maior confiança minha, tá? Só que não senti muita confiança de que pode pintar um negócio em relação ao Cuiabano, tá, gente? Até porque é um jogador, né, que hoje, né, no mercado da bola é bem difícil. O Nottingham, ele só quer vender o jogador. O Vasco fez uma proposta pelo Cuiabano, uma proposta de empréstimo que o Nottingham já recusou. O Botafogo entrou na parada e o Corinthians fez uma consulta, tá? Em relação ao empréstimo e também ouviu do Nottingham que a prioridade deles é vender o atleta, tá? E o Cuiabano, meu amigo, tem gente do Corinthians que se agrada demais do Cuiabano, jogador de 22 anos, uma força física absurda, tá? Eu acredito que chegaria para brigar por uma vaga de titular com o Bidu, viu? Hoje não tem nenhum nome que tenha avançado na lateral. O Corinthians tem avançado na busca. Por quê? Porque após o jogo contra o Red Bull Bragantino, ali mais exposta ainda a necessidade do Corinthians buscar um lateral esquerdo. O Hugo fez uma partida horrorosa e não foi tão notável a partida horrorosa do Hugo que o Kaká egoísta quis todos os holofotes para ele naquele dia. Então tá aí, rapaziada, essas foram as apurações do Sami Carvalho, créditos a ele, né, que tem as fontes. O Corinthians faz sondagem por Cuiabano, na minha opinião, vem para brigar por titularidade. É um jogador que se mostrou a nível do Brasil muito dominante para sua posição, como o Sami falou, um jogador muito forte fisicamente. Tem só 22 anos, a negociação não é simples porque o Nottingham Forest quer vender o jogador, mas se vier é para brigar por titularidade, pode ter certeza. Exato. Só que eu ia trazer uma informação, Fernandinho. A insatisfação da comissão técnica do Corinthians não é com o Memphis nesse momento, é com o José Martínez. Né? Porque o José Martínez, o Corinthians identificou, isso é informação que a gente teve diretamente da Neoquímica Arena, a interlocução com o Martínez está muito ruim nesse momento. Ele está na Venezuela, a falta de comunicação com a comissão técnica é sim motivo de incômodo. Quem está ditando a conversa com ele nesse momento é o Renan Bloise, que é gerente de futebol do Corinthians, ele que conversa com o Martínez. Mas ele atende o telefone? Ele tem conversado com o Renan e não com o Dorival. Isso tem gerado incômodo com o Dorival, que pede que o Martínez conquiste novamente o grupo. Os jogadores também estão infelizes porque todos se apresentaram dia 3, hoje é dia 19 e o Martínez ainda não está no CT. É o passaporte ainda? E veio ainda é o passaporte, mas veio à tona recentemente uma foto publicada pela esposa do Martínez deles num resort. E isso gerou algum incômodo na torcida, está circulando. Deve ter um consulado lá do lado, velho. Pegou um mês, né? O Corinthians jogou no dia 21. E hoje nós estamos no 19. Falta 3 dias para as férias ainda, né? 2 dias de ferro também, né? E esse incômodo tá faltando papel lá? Fica a fila. Não, é fila. O cara fica na fila, de segunda a sexta, querendo tirar o passaporte. Aí a fila
Chega final de semana, o cara tem que descansar. Mas né? vem cá, por que já não decide, tchau, meu irmão, você foi embora, você não veio, abandono de emprego, rompe esse contrato? Por que não se faz? Até porque ele é bom jogador, resolveu em alguns momentos, mas, meu irmão... Eu não sei a parte jurídica para isso, né, Fernandinho? Porque numa dessas... Ou a parte jurídica ou é a atitude? Vai haver multa, isso é fato, tá? No retorno dele ao CT, mas é a segunda ou a terceira vez, já não justifica uma demissão por justa causa? É a segunda vez que ele fica preso numa fronteira, né? A outra foi uma documentação, segundo ele, envolvendo o filho dele. O pessoal atravessa da Venezuela lá. A pé, sem documento, cara, sem comida, sem uma desgrama, sofrendo pra cá. Sem condução, sem comida, sem documento, entra no Brasil. Outro tem avião, passaporte, não consegue vir embora. Parece tá aqui. Mas o que impede o Corinthians de tomar uma atitude, cara? Porque essa passividade contamina o resto. Claro. Sim. É um problema sério aí. Pô, o Dorival Júnior já administra um pepino por dia, velho. Pelo que passou aí no ano passado. Parece que o negócio está caminhando um pouquinho melhor até vir as outras buchas que tem aí no caminho. Cara, e permite uma situação de desrespeito dessa maneira, porque não importa. Se você tem problema, falou, não, eu estou com um problema, mas nem atender telefone, nem responder o comandante, aí já passou do ponto. O Dorival Júnior fez a dele, jogou no ventilador, agora quem tem que tomar atitude é a direção. Não pode ser passiva dessa maneira. Não, eu acho que tem aquela comunicação, advertência, né? Até chegar no justa causa. Não dá para admitir. Não é a primeira vez, né, Fernandinho? Que ele vai para a Venezuela, diz que não consegue voltar, fica preso lá, fica outros dias lá. O Corinthians se apresentou no dia 3. Ele estendeu as férias dele por conta. Tá muito claro isso. O Martínez ele foi para lá porque o passaporte dele tinha vencido. O passaporte venezuelano. Então ele estava num processo de mas não consegue fazer no consulado aqui, na embaixada da Venezuela, aqui no Brasil, emite o passaporte? O Corinthians explicou isso. Consegue, mas o prazo aqui no consulado ele é de 3 meses. Isso impossibilitaria então ele vai esperar os 3 meses para conseguir para voltar? Isso impossibilitaria o Martínez de jogar a Libertadores, por exemplo, pelo prazo da inscrição. Por isso que ele retorna à Venezuela para acelerar esse processo. Tenho certeza que deve estar... duvidando que você está falando, mas tem 3 meses para emitir um passaporte? Né? Deve estar esperando a assinatura do Maduro. Então é isso, rapaziada. Como o Luiz Fabiano falou, o Corinthians pretende multar o jogador José Martínez, porque não é a primeira vez que ele tem problemas com a representação, com falta de prazos. Enfim, eu concordo com a intenção do clube de multar, tem que ser multado mesmo, jogador que se atrasa para a representação. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para receber mais notícias. E é isso, vai Corinthians!